Padre, o inferno realmente existe? As pessoas procuram saber do senhor isso? Eric, sempre, sempre. Olha, é que o post-mortem, o após a morte, talvez para o nosso povo em geral, ainda é o tema que mais mexe. O que vai acontecer depois da morte? No fundo, quando se pergunta sobre o inferno, a pergunta que está se fazendo é: como é que eu vou terminar? Certo. Né? Há uma ansiedade embutida nisso aí, há um sentido de busca do próprio fim, Eric. Então a pergunta surge aos montes, e sempre, e sempre. E quando normalmente uma pessoa quer viver a conversão, ela começa a viver uma conversão pessoal intensa, Eric, o tema dos novíssimos entra no centro da sua vida, até como caminho de purificação. Começa-se a rezar com os novíssimos. Novíssimos, quando a gente pensa em escatologia, a gente está falando de temas relacionados aos novíssimos? Isso, exatamente isso. Aquelas últimas coisas que acontecerão conosco quando tudo for terminar: a morte, o juízo, o céu, o purgatório preparatório para o céu. Certo. Ou o tema de hoje. Bom, então, de cara, a gente pode ficar tranquilo do ponto de vista, se alguém ainda tem dúvida, que a gente está conversando sobre um tema de doutrina católica. Puríssima. Doutrina católica, revelada, recebida, interpretada, guardada, protegida e transmitida pela Santa Igreja. Que bom. Então, se estamos num campo seguro, continuamos a pergunta justamente do início dessa história, do conceito, né? De acordo com o ensinamento da Igreja, aliás, não só para esse assunto, né? A gente procura ao máximo, né? A gente faz um esforço ao máximo, para toda vez que a gente traz algum tema aqui, de repetir o que a Igreja ensina, né? A gente não está aqui para a gente pensar em opiniões particulares, mas repetir o que a Igreja ensina. Padre Wander, o que a Igreja ensina sobre a questão do inferno no que diz respeito ao conceito? O que é o inferno? O inferno. Eric, nada melhor do que deixar que o próprio Catecismo da Santa Igreja responda. Tá. Então, no parágrafo 1033 de nosso catecismo, o tradicional, o catecismo atual, Certo. aqui, o catecismo amarelão, como muitos dizem, no sentido, claro, da cor da capa, não? Ele diz assim: e é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Repete qual é o número? 1033. 1033. Isto. Tá. Vou repetir. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, os santos, Certo. que se designa com a palavra inferno. O inferno é o local ou o estado ambivalente, hein? De separação eterna de Deus e dos bem-aventurados. Se a gente pensar como um estado, não está errado. Ou o local também não está errado. Também não está errado. Tá. As duas formas sempre analogamente caminharam com tranquilidade. O que é claro que... Bom, pois não? É que quando se pensa em local, Eric, se pensa em espaço físico, e é claro que na ordem eterna não existe o material físico como nós pensamos. Certo. Mas local entendido como realidade. Ok. Realidade de separação perpétua e definitiva de Deus e dos bem-aventurados e da bem-aventurança. Bom, já no início aqui da história, eu vou entrar numa questão que, durante muito tempo, né, nós recebemos dúvidas aqui dos nossos amigos telespectadores, então percebemos que é uma dúvida recorrente, né? Quando a gente fala sobre mansão dos mortos, né? A gente reza, né, inclusive no credo, em relação à mansão dos mortos, pois Jesus lá esteve. O que é mansão dos mortos? E ele é a mesma coisa que inferno? Aí eu aproveito, para o senhor completar essa pergunta, o senhor explicar para a gente se há diferença entre mansão dos mortos e inferno. A gente ouve outros nomes relacionados quando a gente vai pensar em inferno. Sheol, Hades, né, Geena. É tudo a mesma coisa ou há diferença entre esses conceitos? É preciso entender, primeiramente, o seguinte, Eric. A revelação de Deus, da realidade do inferno, portanto, da possibilidade da perdição eterna do homem, foi sendo gradativa. A última revelação de Deus sobre esta matéria, sobre esta verdade aconteceu já muito perto, coloque-se aí uns 150 anos antes
da vinda de Nosso Senhor. Certo. Quando eu falo muito perto, no conjunto total. Tá. Diante de uma história de salvação anterior de milhares de anos, pelo menos 2.000 anos aí praticamente desde os dias de Abraão até então 150 anos antes de Cristo, nós podemos dizer que muito perto. Então, nós passamos por uma revelação gradativa. Quando se fala da mansão dos mortos, e aqui eu vou retomar, se fala daquele estado, aquela realidade de repouso em que as almas daqueles que morreram em justiça, em temor e fidelidade a Deus, morreram em justiça, portanto, em temor e fidelidade a Deus, estavam aguardando o momento em que o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo, abriria o céu. O céu estava fechado. Quer dizer, antes da redenção, antes da cruz de Cristo. Antes da redenção. Antes do resgate. Tá. Antes do resgate. Então, o que acontece? Esse estado de aguardo se deu o nome, em alguns momentos, de, não no conceito final de inferno, mas era um estado de expectativa, ou de mansão dos mortos. Na conceituação mais de índole filosófico grega, helenística, se chamou de Hades, ou de Hades. Certo. Né? De Hades, aí precisaria pôr o acento, está mais para Hades. E o Sheol em hebraico. Era o típico Sheol em hebraico, a morada dos mortos. Só que foi aperfeiçoado. Então, nem o Hades, nem o Sheol chegam ao que vai ser revelado em definitivo, como aquilo que é o inferno, a danação eterna, a pena da perda da posse de Deus para sempre e os sofrimentos dos sentidos que serviram ao pecado, às trevas, ao demônio, também de forma definitiva. Então, quando a gente pensa, né, quando a igreja está ensinando isso de uma maneira oficial, o senhor citou o catecismo, se a gente pensar ali no catecismo, no número 632, e nos parágrafos seguintes, 632 e seguintes, naquela ocasião, né, no catecismo, a igreja usa a palavra inferno quando vai fazer referência a essa mesma mansão dos mortos. Mas ela explica, né, que esse inferno e a mansão dos mortos é um conceito, como o senhor estava dizendo, dessa realidade onde os justos do Antigo Testamento aguardavam a entrada definitiva e eterna no céu após a sua consumação da redenção. Né? Então, a gente não deve confundir, se eu entendi bem, que esse estado onde o próprio Jesus esteve, desceu até lá, ele não foi lá para libertar, por exemplo, aquelas pessoas que já estavam condenadas perpetuamente. Não. Então, não faça ligação alguma, Eric, que não tem nada a ver com a revelação definitiva daquilo que de fato é o inferno. Tá. Que é o local onde estarão para sempre os perdidos, os réprobos, os danados. Eu sempre falo para os pais, cuidado quando você... Eu vou fazer aqui agora um saudável trocadilho, Eric. Às vezes os papais olham para a criança e falam, seu danadinho. Essa palavra danado tem um peso muito grande. Primeiro, porque o primeiro danado, o primeiro que foi perdido, que o dano que sofreu é irreparável, foi o demônio, na sua desobediência contumaz e definitiva a Deus, e 1/3 das miríades e miríades que arrastou consigo, e depois todos aqueles que desobedeceram e morreram em estado de desobediência sumária, que é o pecado mortal ao Senhor, de rebeldia, de rebelião contra Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. Separando bem as coisas, até que a revelação definitiva mostre o inferno como aquilo que ele é, Eric, Nosso Senhor mesmo vai usar imagens contundentes sobre, por exemplo, a questão do... Você usou o nome, o Vale da Ageena. Aqui é muito mais a situação histórica, né? Existia um aterro sanitário em Jerusalém, um vale, o Gebeinon, o Vale de Inon. Isso era uma fazenda que pertenceu a um determinado proprietário que, na verdade, nunca se teve... Só para apontar um pouquinho ali. Tá. Nunca se teve certeza de quem que foi o proprietário desta propriedade, dessa espécie de fazenda, naquela região junto a Jerusalém. Num determinado momento, quando Israel se entregou à idolatria, os reis de Israel começaram a fazer, alguns dos reis, dentre eles, Eric e Manassés, sacrifícios humanos aos falsos deuses pagãos. Principalmente a um ídolo que se chamava Moloque, herdado das civilizações antigas, mesopotâmicas, aí o Egito
e assim por diante. Certo. Era um ídolo grande, cujo o centro do ídolo era uma fornalha. E lá se ofereciam vítimas humanas, nessa fornalha, dentre elas crianças. Imaginem como ficou amaldiçoado esse local. Essa propriedade, então, por causa disso, foi amaldiçoada, foi depreciada e se tornou o aterro sanitário de Jerusalém, pouco antes de Nosso Senhor. O que é o aterro sanitário, Eric? O lixão. O lixão. Onde se jogava o lixo. Guarda essa expressão. Onde se jogava o lixo de Jerusalém. Havia uma porta onde ali se lançava o lixo. Até os vasos que não se tinha mais como consertar, a chamada porta do oleiro, se jogavam por lá. E Jesus faz o comentário, Jesus anuncia, Jesus revela a verdade definitiva, ele como o caminho, a verdade e a vida, revela a verdade definitiva sobre o inferno com a imagem, com a analogia do lixão de Jerusalém. Assim como ele fez e com outras figuras, ele aproveitou o lixão para ensinar Forte isso. demais. Eric, a gente não tem ideia do que é isso. Quando ouviram ele pregando, a comparação de que o inferno se comparava ao lixão de Jerusalém, mas no entendimento que ele produziu nas pessoas disso, Interessante. o lixão é o lugar onde se joga o lixo. Meu Deus do céu. Se eu estivesse ali naquele momento, ouvindo isso, eu ficaria passado. Mas, a sabedoria de Jesus Nossa Senhora. Para esses exemplos eram sensacionais, né? E está aí mais um Estupendo. exemplo. Bom, então, para encerrar de uma vez por todas, né? Quando a gente reza, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, etc., tudo mais, nós estamos lembrando que Jesus, primeiro que ele morreu, de fato, né? Esteve onde lá os mortos também estavam. E aqueles justos do Antigo Testamento estavam aguardando essa redenção para que de uma vez por todas, uma vez que foram justos, né, tementes a Deus, e que eles mesmos aguardavam o Messias, mas não viveram no mesmo tempo e no mesmo espaço que o Messias esteve aqui conosco nessa terra, aguardavam lá nessa realidade chamada Mansão dos Mortos, que também, em alguns locais, como por exemplo o próprio Catecismo, usa a expressão inferno para dizer desse lugar onde eles estavam aguardando. Uma vez que Jesus resgata esses justos e abre a porta dos céus, não tem nada a ver com Jesus salvando possíveis condenados no inferno definitivo, na qual a revelação divina deixa claro, como o Padre Wander abriu aqui o nosso programa dizendo, uma realidade onde perpetuamente aqueles condenados não têm mais acesso a Deus. Encerrado assim, Padre Wander, está certíssimo? Certíssimo.